disse, nós estamos hoje na terceira aula do nosso trimestre, tá? E o trimestre que nós estamos estudando é esse aqui, ó. Tema: o governo divino em mãos humanas. É um estudo do livro de 1º e 2 Samuel, tá? Nós vimos no início da lição que por muito tempo livros como 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, eles compunham um único livro, né? Se você pegar, por exemplo, a Septuaginta, que é uma tradução que é muito utilizada, ela traz eles como um único livro ainda, tá? E aí, para a nossa Bíblia, a Bíblia ocidental, foi feita uma divisão didática sobre esses livros, tá? Que nada perde o seu conteúdo, é só uma divisão de conteúdo de histórias narradas. A gente viu na primeira aula que parte do livro pode ter sido escrito por Samuel, mas não significa que o livro todo foi escrito. Há quem diga que foi um dos seus assessores que escreveu, mas Samuel ditaria, né, o que deveria ser escrito. Mas é um livro eminentemente histórico. Só que também vimos na primeira aula que, embora não seja um livro histórico, isso não impede que a gente extraia princípios muito importantes para o reino de Deus. Por exemplo, hoje à noite, você não pode perder o culto da família, nós vamos falar sobre o capítulo 13 de 2 Samuel. É uma história muito, uma narrativa bíblica de 39 versículos, no entanto traz princípios muito fortes para as nossas vidas, especialmente para a família cristã. Então nós vamos caminhar hoje à noite no livro de Samuel também, tá? E agora nós vamos estar estudando na aula de hoje o capítulo 3, que é exatamente a chamada do menino Samuel. Eu ouso dizer que quem caminha com Cristo já há algum tempo já viu essa história diversas e diversas vezes, né? Então hoje o título da nossa lição de número 3, é a chamada profética de Samuel. Nós vimos que Samuel, ele foi um divisor de águas na história de Israel, especialmente porque ele conseguiu ocupar três ofícios muito importantes. E eu não me recordo de outro que tenha feito com tanta desenvoltura. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e foi juiz em Israel. Há um divisor de águas de antes e depois de Samuel, porque com Samuel cria-se o hábito de ungir reis. Note que foi com Samuel que o primeiro rei de Israel foi instituído. Ele faz até uma declamação para Deus, dizendo que para Deus que o povo o havia rejeitado enquanto líder sobre Israel. Tinham pedido um rei. De modo que Deus disse: não, Samuel, fique tranquilo, não foi você que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Até então o governo era feito através de um profeta, sacerdote e juiz. Então Samuel, ele trazia a palavra de Deus ao povo, fazendo um papel de um porta-voz de Deus. Ou seja, ele ouvia Deus e comunicava a palavra de Deus ao povo, instruía o povo no caminho da verdade, orientava segundo a orientação de Deus. Note que naquela época você não tinha uma Bíblia para você se basear. Os escritos era algo muito raro, nem todo mundo tinha acesso. Então, como o povo recebia a orientação de Deus? Através dos seus profetas. Ele também era sacerdote porque ele administrava o culto e sacrifícios. Note que nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento você tinha um ritual de cultos e sacrifícios feito dioturnamente para Deus. Mas ele também era juiz, porque ele desempenhava o papel seguinte: ele julgava as causas que o povo trazia. Digamos, um vizinho brigou, o capa entrou no meu terreno, pegou uma galinha minha, e agora? Com quem é que eu falo? Aí levava a causa até o juiz julgava para ver quem tinha razão. Então ele desempenhava essas duras funções. De modo que, de um determinado momento, há uma divisão. Fica agora Samuel, quando Saul é instituído rei, esse rei cuida do comando militar e da parte política de Israel, e faz também esse papel de juiz, julga as causas do povo, enquanto Samuel agora se detém apenas ao quê? A parte profética e a parte sacerdotal. Note que não é incomum, por exemplo, um rei querer usurpar as funções de um sacerdote. Veja quando foi o episódio que Saul foi rejeitado. Foi exatamente no momento que ele avança e faz algo que não era para um rei fazer, não é? Ele pega e diz: não, já o Samuel não vem, deu o horário aqui, eu vou começar, eu vou sacrificar eu mesmo. E aí ele acaba usurpando uma função. Então Samuel permanecia com estas funções. Então eu dei um panorama agora do jovem Samuel. Mas como se deu a chamada dele?
Eu estou falando já de algo muito avançado, lá na frente. E todo mundo aqui conhece a importância de Samuel. Mas há uma chamada muito específica dele. E aí eu quero caminhar com você lendo inicialmente o texto áureo, que diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aí está em 1 Samuel 3:10. 3:10. E a verdade prática, mano. A verdade prática, aquilo que nós podemos extrair para as nossas vidas de um modo prático e substancial é o seguinte: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Olha que coisa interessante, né? Quando nós somos chamados, e aí às vezes a gente pega e trata isso do seguinte modo: eu não tenho chamada. Porque às vezes nós pensamos que a chamada é só para aquele que prega, que ensina. E às vezes nós esquecemos que, especialmente a partir da Reforma Protestante, e isso está em toda a Bíblia, na realidade, na partir da Reforma Protestante, mudou-se apenas o entendimento. Mas, de modo geral, todo crente, ele é chamado a ser um instrutor na palavra de Deus. É óbvio que a igreja tem os seus mestres. É óbvio que a igreja tem aqueles que detêm, estudam e têm um conhecimento. Mas todo crente, ele é chamado a instruir o seu lar, a ser sacerdote na sua própria casa, a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, a ter desenvoltura com as Escrituras, a ter a Bíblia na mão do povo, ou seja, ter conhecimento e exercer esse ministério. E uma vez entendendo isso, se eu for, por mais que talvez eu não entenda dos detalhes, de toda a história, do que os originais dizem, mas eu entendo os princípios de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. E assim eu tenho habilidade para instruir na minha casa, no meu trabalho, e quem sabe aqueles que se dedicam com mais ênfase, instruir inclusive na igreja. Nunca se foi tão necessário, irmãos, nós caminharmos com pessoas que busquem uma maturidade espiritual, inclusive nas Escrituras. Conhecimento nas Escrituras, buscas mesmo para entender os detalhes, as entrelinhas daquilo que Deus tem para o seu povo. Então nós somos chamados a ter este conhecimento. De modo, irmãos, eu quero fazer uma leitura bíblica. Vamos fazer uma leitura alternada e participativa. Se você tem uma lição, diz o seguinte: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo 2. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: e correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Pelo que o Eli disse, pelo que Eli disse, vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Glória a Deus, irmãos. Então nós temos uma narrativa aqui muito interessante da chamada de Samuel. E aí o que eu quero sintetizar para os irmãos é aquilo que já lhes disse. Samuel fazia esse papel profeta, juiz e sacerdote. Aqui nós temos, e nós vamos desenrolar aqui
esses conceitos. Então eu quero estudar com os irmãos fazendo uma introdução, definindo o profeta em Israel, o que significava esse termo em Israel. No tópico 2 nós vamos tratar sobre o desenvolvimento do ministério de Samuel e logo em seguida o ministério profético na atualidade. Isso é possível ainda? Existe ministério profético? Qual é a distinção? O que é? Então nós vamos tratar, né? Nós estamos vendo um livro do Antigo Testamento e geralmente às vezes fica a pergunta, isso se aplica para a gente? A nossa igreja pensa a respeito dessas coisas? Nós tratamos sobre isso? Antes de mais nada, é necessário dizer que o profeta em Israel, ele tinha esse papel de ser oráculo de Deus. Ou seja, era aquele que transmitia a voz de Deus ao povo. Então era uma espécie de pessoa que ouvia Deus falar, Deus falava nitidamente. Note que é algo que não parece estranho para Eli. Embora Eli aqui estivesse num contexto de grande possibilidade de queda, né? Inclusive, logo em seguida você vai ver um profeta decretando a queda da casa de Eli, especialmente por causa dos seus filhos. E os filhos de Eli chegaram a um estágio espiritual deplorável muito em função da conduta do próprio Eli. Eli era negligente no trato com seus filhos, era negligente na instrução dos seus filhos, de modo que os meninos eram corruptos, os meninos eram desobedientes, os meninos não temiam a Deus. Eles faziam o culto de qualquer maneira. Eles chegavam, inclusive, a defraudar, a tirar ali do culto. Atendia aquelas pessoas que tinham mais recurso financeiro, eram corrompidos a partir dessa postura dos filhos de Eli. De modo mas perceba que Eli, em determinado momento, aqui na chamada de Samuel, ele para e diz assim, e entendeu Eli que Deus chamava. Então ele disse, rapaz, Deus está falando com esse menino. Eu imagino Eli deitado ali e disse, rapaz, é Deus. Deus falou, ou seja, era um homem que já tinha ouvido a voz de Deus. Era um homem que sabia que Deus visitava as pessoas. Era um homem que sabia que Deus falava nitidamente, audivelmente. Samuel, note que o texto diz, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Então, o ministério profético daquela época, ele tinha muito essa ênfase de quê? De ouvir nitidamente a voz de Deus, a instrução de Deus. Note que que Samuel, no dia que vai ungir Davi lá na casa de Jessé, nitidamente é como se ele tivesse com um ponto eletrônico aqui, Deus soprando no ouvido dele, né? Ele disse, agora esse daí, com certeza. Aí Deus, não, Samuel. Então eu não imagino uma voz audível para todo mundo, mas uma voz interna falando com ele como se estivesse falando no ouvido. Não, Samuel, eu não vejo como o homem vê, não é isso daí. Né? Então assim, era algo que era desenvolvido com muita habilidade. Agora você imagina, irmãos. Né? Agora eu lhe pergunto, será que é possível hoje a gente ter esse nível de intimidade com Deus? Esse nível de relacionamento com Deus ao ponto de ouvir audivelmente o nosso Deus falando? Porque aí a pergunta fica, Deus ainda fala? Sim ou não? Fala. Fala com sua igreja, fala com seu povo. Hã? É só ele querer, né? Falar. É só ele querer falar. Mas aí o que eu digo, irmão Sebastião, é o seguinte. Eu creio piamente que Deus continua falando. Nós, infelizmente o seu povo, é que parece que estamos com os ouvidos tampados. E o que é que tampa o ouvido do povo de Deus? Pecado. As preocupações em demasia com a vida terrestre. Às vezes eu estou ocupado demais. Porque, como diz uma canção, o telefone do céu ainda é oração. E vamos ser bem honestos. A igreja da atualidade, ela ora muito mal. Quando eu digo ora mal, ela ora pouco, ela ora desconcentrada, ela ora às vezes sem compromisso. Minto. Não. Eu acredito que a maioria dos irmãos lutam com Deus para ter uma vida saudável de oração, sim ou não? Todo mundo disse, rapaz, eu não consegui orar, não, eu vou orar mais. Se tem uma coisa que todo crente sabe e deseja, é orar mais, sim ou não? E todo crente luta com isso e às vezes tem muita dificuldade com isso. Se não orar, irmão, fica sempre fraco. Exatamente, não tem firmeza espiritual, não se alimenta, não busca. Só que... Exatamente, o passo aqui é desafiador para todos nós. Acontece um momento que o crente deve se levantar e agir, ele não tem força, nem tem coragem. E o que é incrível, irmãos, quer saber uma coisa que eu sempre tenho dito aqui aos irmãos? É que a prova faz crente orar, não faz?
Mas você sabe o que é incrível, irmão? Você sabe o que é incrível? Exato, mas... E quando está buscando o poder também, bênção. Mas o que eu quero ressaltar, irmão Sebastião, é o seguinte. O cabo, às vezes, não tem tempo para orar de jeito nenhum. Aí chega a prova na sua vida. Rapaz, mas parece que o tempo... Apareceu o tempo que... Né? Eu lembro de uma vez, eu ainda meio adolescente, passei por umas dificuldades, umas lutas. Rapaz, mas quando o cara tá assim numa luta... O cabo vai andando, eu andando de bicicleta e orando, Senhor, tem misericórdia. Aí parava, Senhor, tem misericórdia. Ia deitar, Senhor, tem misericórdia. Eu digo, rapaz, mas pense num negócio que você se lembra de Deus toda hora. E aí o grande desafio é que às vezes quando está na bonança, a gente parece que esquece, mano. C.S. Lewis, um escritor muito famoso e de uma percepção muito boa, ele dizia que às vezes a dificuldade, a luta é o megafone de Deus. Você sabe o que é aquele megafone, né? Aqueles caras que fazem a propaganda, né? Para projetar a voz com mais ênfase. Né? Então o megafone de Deus às vezes é a dor, é a prova. O cara não está escutando de jeito nenhum. Aí cai na prova e diz, rapaz, olha, Deus está falando. Aí escuta Deus, porque é como se Deus pegasse o microfone e disse assim, Eliseu, Adonias, né? Então às vezes a gente é cobrado, às vezes passa pela luta para que consiga ter uma percepção de Deus diferente. Note que Jó, e é uma das coisas que eu acho mais linda, Jó termina o capítulo 42. Você conhece a história de Jó, né? A história de Jó é uma grande pegadinha. Jó, Deus e o diabo conversam, Jó não sabe de nada, de repente ele está tudo bem na vida dele, e começa uma tragédia violenta. Todo mundo diz que ele está em pecado, ele diz, não tô. Ele nunca soube que o diabo e Deus conversaram. Ele nunca nem soube que ele era esse homem fiel todo. Então, fizeram lá o trato entre eles e sobrou para o pobre do Jó. De modo que chega no capítulo 42, também Deus não tem essa conversa com Jó. Dizendo, Jó, rapaz, é porque foi o diabo que me instigou aqui e acabou sobrando para ti. Não. Mas ele chega e tem uma percepção. Senhor, antes eu ouvia falar de ti. Mas depois de toda essa confusão que aconteceu na minha vida, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma outra percepção do meu relacionamento contigo. Nós temos aí a definição de profeta. Então a primeira menção que é feita de profeta é no livro de Samuel, no capítulo 2, onde é uma sentença, capítulo 2, do 27 ao 36. Você vai ver que tem uma profecia dita de sentença na casa de Eli. O profeta aqui, o comentador, ele comete um pequeno equívoco na sua forma de escrever. Eu não acredito que o pastor Zé Gomes não saiba disso. Mas perceba que ele diz o seguinte, eu vou ler para que você entenda. Ele diz assim, olha, a primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27 a 36. Aqui, no texto, vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus. Eu já volto nesse texto. Título que ele trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas um porta-voz de Deus. Ali onde, no texto em questão, Samuel se dirigiu à casa de Eli. Ali, ou seja, no texto em questão, 1 Samuel 2, 27 ao 36, Samuel se dirigiu à casa de Eli. Qual é o problema, irmão Adonias? É que não foi Samuel que profetizou contra a casa de Eli. Nesse texto de 1 Samuel 2, do 27 ao 36, não foi Samuel. O texto bíblico não deixa claro quem era o profeta, era um profeta anônimo. Nesse contexto, Samuel ainda era muito criança, não havia sido ainda nem chamado por Deus. O primeiro ato profético de Samuel só vai acontecer no capítulo 3, quando ele novamente sentencia juízo na casa de Eli. Só que a sentença de Samuel é uma sentença mais curta, no que diz respeito à ruína de Samuel, da ruína da casa de Eli. Note, para que os irmãos entendam e eu tentar ser mais claro, no capítulo 2, do versículo 26 do 27 ao 36, um profeta anônimo diz, Eli, olha, a tua casa vai cair, ruim. Você não vai ser mais sacerdote em Israel. E eu, o Senhor, vou levantar um sacerdote fiel. Ponto. Ruína da casa de Eli, Deus levanta um outro sacerdote. Essa é a profecia do profeta anônimo. Samuel, lá no capítulo 3, ele faz referência a essa profecia novamente, dizendo, Eli, tua casa vai cair. Ponto. Ele não diz que vai ser levantado um outro sacerdote fiel. Alguns estudiosos, e não é o caso aqui da lição, dizem que esse sacerdote fiel, dito no capítulo 2, seria o próprio Samuel. Mas inclusive a Bíblia pentecostal parece que afirma isso.
Mas a maioria dos estudiosos concordam que não se trata de Samuel, e sim de Zadok. Que lá é mais pra frente a gente conversa sobre isso. Eu só quis dar uma ênfase que o comentarista cometeu esse pequeno equívoco. Mas aqui eu quero... Pode. Quanto às profecias, né? Me lembra de Davi, né? Quando o profeta chega para ele e diz, olha, tem um certo senhor que tem um monte de gado, só tem um, e aquele rouba, né? As coisas assim da história, né? O que é feito com ele? Esse tem que morrer. Você traz a própria sentença, né? Pois é. Sentencia a si mesmo. Não sabia que era ele. Que Mas sabe por que é, irmãos? É que nós somos bons juízes na vida dos outros. Rapaz, se fosse eu, fazia era desse jeito. Quando é com a gente diz, não, mas também não é tão assim, né? Também não precisamos ser tão rigorosos. Traz dois aprendizados para nós, né? E ele disse, primeiro, ele deu a sentença, né? Esse tem que morrer. Aí quando o profeta disse, pois esse é tu, aí ele já correu para os pés do Senhor e pediu misericórdia. É o que a gente estava falando, né? De a gente se lembrar mais de Deus na prova. Na prova, na dificuldade. São duas coisas que está dentro da lição. O cara corre para o Senhor mesmo. Mas eu achei interessante aqui que o comentarista faz o seguinte menção. O profeta era caracterizado como um homem de Deus. Não, nós vamos combinar. No meio pentecostal a gente banalizou esse termo. A coisa mais comum é você ver... Eu não gosto do evangeliquez, que é como se a gente tivesse um próprio idioma nosso, né? Que a maioria das pessoas que estão fora às vezes não entende. Então é muito comum a gente chamar alguém no meio da rua, e aí, varão? Né? Claro que varão faz referência a homem, mas é uma expressão muito do nosso meio. Quem está de fora diz, varão? O que é isso, varão? Ou também chamar, e aí, profeta? Ou homem de Deus? E às vezes a gente não entende a responsabilidade que esses termos têm. Porque ser homem de Deus, irmão, é ser homem de Deus. O profeta era conhecido como homem de Deus porque era um homem libado. Um homem que não tinha amarras. Era um homem que não tinha duas palavras na sua boca. Era um homem sincero. Nós não podemos banalizar termos que são termos muito sérios e que exigem grande responsabilidade. Infelizmente, hoje a gente tem chamado de homem de Deus aqueles que de fato não são homem de Deus. Que tem sua vida enrolada, que tem pouco compromisso com a verdade, que tem uma vida duvidosa. Porque para ser homem de Deus e dizer, olha, eu sou homem de Deus, eu tenho compromisso. E às vezes nós temos tido essa auto-intitulação, eu sou homem de Deus. E note que o profeta aqui não se intitulava, era o povo que reconhecia ele como um homem de Deus. E por que o povo reconhecia ele como um homem de Deus? Porque ele de fato era. Note que tem uma expressão bíblica que eu acho fantástica. O profeta Eliseu vai passando, tem um homem e uma mulher conversando em casa, né? Sunamita, né? Na realidade o nome dela não é Sunamita, ela é chamada de Sunamita, mais como se eu estivesse dizendo assim, a piripiriense estava lá, então era porque ela era de Sunam, e a Sunamita pega e diz para o seu marido, olha meu filho, você está vendo esse camarada que vai passando? Ele é um homem de Deus. Ou seja, ele passava, caminhava, andava pela cidade e não tinham nada de dizer contra ele. Então você vai ver que quando aquela jovem escrava está lá na Síria, na casa de Naamã, conversando com sua senhora, ela disse, olha, o meu patrão, o meu senhor tem uma enfermidade, mas se ele conhecesse o homem de Deus que existe em Israel, ele seria curado. Então o homem de Deus, irmãos, está muito mais do que um linguajar que a gente usa no dia a dia. É alguém que anda em retidão com o Senhor. Então a gente precisa rever esses termos. Tratar com sinceridade. Para ser homem de Deus, tem que ter testemunho de crente. Tem que ter vida no altar. Tem que caminhar com Deus de verdade para receber essa titulação. É uma titulação muito séria. E a gente não pode banalizar esses termos, que inclusive são termos bíblicos. Você vai encontrar expressões bíblicas. Porque eu digo com muita sinceridade. Perto de Eliseu, eu não vejo nem onde é que ele entra. Então eu não faço questão de ser chamado de homem de Deus. Né? Porque preciso caminhar muito. E às vezes a gente sai aplicando a qualquer um aquilo que é algo profundo, algo que a Escritura trata com muita responsabilidade. E é o que o próprio comentador diz. Um título que traz muita responsabilidade. Não é para menino, é para quem caminha, é homem. O que a gente tem visto talvez sejam uns meninos de Deus, às vezes,
sem muito compromisso, sem caminhar com muita sinceridade diante de Deus, arrogando para si esse título que de fato não lhes pertence. Né? Bom, a definição de profeta. Você vai encontrar, irmãos, eu não vou entrar pelas raízes, terminologias teológicas. Eu quisera, mas o nosso tempo às vezes não permite. Mas existem 3 expressões bíblicas que fazem referência à profecia. O autor traz apenas uma aqui, que é a nab. Essa é uma palavra etimológica que tem um significado um pouco incerto, mas geralmente é traduzido como um chamado por Deus, alguém que foi chamado por Deus, alguém que tem uma oratória boa. Então a Escritura traz essas expressões. E boa parte dessas terminologias, elas são aplicadas a... As ovelhas estão vindo. As ovelhas estão vindo. Então ele tinha mais um sentido do porta-voz de Deus. Rapaz, será que eu... Então o que acontece? Qual era o destino, qual era a função desse profeta? Era levar o povo a obedecer à voz de Deus. Eu costumo dizer, já tenho dito e repetido várias vezes, aprendi com o pastor Leandro Peixoto, da CIB de Goiânia, segunda Igreja Batista de Goiânia. Ele diz assim, a função do pregador, do pastor, é não deixar o povo pecar em paz. Aqui o profeta, você vai ver que o profeta era a voz de Deus, que fazia o quê? Levava o povo a obedecer à vontade de Deus. Ou seja, é alguém que denuncia as formas erradas de pecado. Denuncia às vezes aquilo que a gente vai relaxando. Ou seja, ele vai cobrando aquilo. Olha, Deus diz assim, a palavra de Deus diz isso. O caminho correto é esse. Você pode até fazer errado, mas você não vai fazer por inocência. Você vai fazer por desobediência e rebelião. Então, boa parte das nossas funções são essas. Eu fiquei assim, pensando, fazendo analogia, porque eu não tenho muito conhecimento disso, né? Mas assim, o profeta aí, ele é no Primeiro Testamento, né? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, aliás. Então, no Antigo Testamento ainda não tinha o Espírito Santo, né? Sim, em cada vida não. Em cada vida não. Não era um derramamento do Espírito sobre... O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era esporádico e pessoal. Ou seja, o Espírito vinha sobre determinadas pessoas em períodos específicos. Nenhum poderia dizer assim, olha, eu tenho o Espírito Santo em mim ad eterno. Poucos poderiam dizer isso. Note isso principalmente quando eles vão construir os tabernáculos lá com Moisés. Deus enche 2 homens, que agora não me recordo o nome, um nome estranho. Mas assim, que de repente eles não tinham muita habilidade e de repente ficavam especialistas em trabalhar com ouro, trabalhar com madeira, então era muito específico. Mas, aí no caso, o profeta aí, ele funcionava como o Espírito Santo hoje, né? Que realmente não nos deixam pecar em paz. Eu não diria exatamente isso, na realidade... É como se fosse uma consciência do que é reto, da vontade de Deus. Talvez eu diria 2 funções muito diferentes. O que acontece? Se você pegar, hoje você tem a Escritura, certo? Você tem a Bíblia Sagrada, né? Você pode se instruir a partir dela. De tal modo que muitos de nós seremos achados indesculpáveis diante de Deus. Porque você diz, não, mas o meu pastor não me orientava. Mas você tem a Bíblia para lhe orientar. No Antigo Testamento você não tem a Escritura na mão do povo. A maioria do povo era, de certo modo, analfabeto. Então, quem tinha esse conhecimento? Escribas, pessoas cronistas que registravam. Então, como Deus falava com o povo? Era na oralidade. Você vai ver que, por exemplo, a maioria das expressões ou do conhecimento era na oralidade. Só que assim, o judeu tinha uma grande responsabilidade com isso. O menino de 10, 12 anos já conhecia a Torá como um todo, né? Que são os 5 primeiros livros. Muito provavelmente decorados. Eles faziam prova aos 12 anos. O judeu tinha um grande conhecimento, às vezes, de dizer onde é que está isso. Não, está em tal lugar, né? E aí o que acontece? Por que eu faço essa distinção? O profeta era alguém que comunicava, ouvia Deus, ouvia a voz de Deus e comunicava ao povo o comando de Deus, certo? Nesse aspecto, eu não vejo ele como essa figura do Espírito Santo. Eu vejo um homem inspirado por Deus que prega a palavra. Fazendo um paralelo com... Porque, assim, então, ele tinha a inspiração do Espírito Santo. Exatamente. No Novo Testamento nós temos o quê? Cada crente tem o Espírito Santo. A partir de Joel 2,28 tem uma profecia. E naqueles dias
Joel apontava lá para Atos 2. Derramarei do meu espírito. Aonde? Sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, os jovens terão sonhos e por aí vai. Então hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Deus ainda usa seus profetas, ainda usa os seus mestres. Sim, é dom profético. No Novo Testamento você vai encontrar 3 listas de dons. Efésios 4, Romanos 8, e Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Tudo falando sobre os dons proféticos. Então você vai ver lá em Efésios. E a uns eles deu para apóstolos, pastores e mestres. Você vai ver que a parte do dom profético ainda é possível. Por isso nós temos mestres, pessoas que ensinam na igreja. E aí a esses é que eu atribuo essa função de que chamar o povo a luz da consciência, assim como o Espírito Santo também faz em nós, ativa a nossa própria consciência. O papel do pregador, do expositor das Escrituras é esse, orientar o povo no caminho da verdade, dizendo assim, olha, a Bíblia diz isso, né? E aí eu pego e faço... Eu não quis colocar assim, o profeta como o Espírito Santo, mas como um instrumento, né? Sim. É porque eu entendi o que a irmã Jaqueline quis dizer. É porque no Antigo Testamento, culturalmente falando, né, a difusão do conhecimento era muito limitado para algumas pessoas, né? Sim. E aí, o irmão Adonis até frisou muito bem a questão do analfabetismo. Era muito complicado você pegar uma situação em que todo mundo, de fato, não tinha a dentição do conhecimento, né? É igual você fazer uma comparação de um paralelo entre aquela época e essa época. Uma certa vez, um irmão da igreja, eu conversando com ele, aí a gente indagando sobre isso, né? Eu digo, irmão, mas a gente comentando, e aí ele disse, irmão, mas por que hoje a gente não ouve a voz de Deus, não escuta a voz de Deus nitidamente como se fosse uma pessoa falando, como naquela época, não é? Por que a gente não escuta hoje? Aí você faz esse paralelo, né? Naquela época, culturalmente falando, era o conhecimento, experiências próprias que foram relatados na Bíblia como cartas, né? Olha, faz uma comparação. O que é mais fácil você compreender? Você ouvir uma voz na sua cabeça, ou você pegar um livro e ler experiências de pessoas que viveram situações? O que é mais fácil você compreender? Que se você ouvir uma voz na sua cabeça, a primeira coisa que você vai pensar é que você está maluco, né? Talvez você não acredite, talvez você fique cético a respeito de você dizer assim, não, mas peraí, isso aqui pode ser que pode ser que não é, né? Mas quando você pega a Bíblia, que são junções de experiências e vivências, né? Como as cartas inspiradas por Deus, você lê e você, peraí, isso aqui, rapaz, peraí, isso aqui foi igualzinho que eu vivi aqui, mesmo jeitinho. Então, Deus, ele fala do mesmo jeito que ele falou naquela época. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão onisciente, que talvez na época em pleno século 21, que o ser humano é cético, o ser humano ele não acredita em tudo que não vê ou que escuta, né? Pode ser que nós podemos presenciar uma situação de uma pessoa que não se passe por um profeta, né? E fale uma situação da sua vida, e você não tendo uma maturidade de conhecimento, se você não ler a palavra, você possa até acreditar naquilo. E que de fato em uma data vai passar seu tempo e vai acabar não acontecendo, né? Porque nós somos muito imaturos, irmãos. Eu tenho meus 16 anos como crente. E eu digo para você, nesses 16 anos como crente, eu já vi tantas e tantas situações de pessoas que, nessa parte profética, de profecia, já foram levadas por meninice, né? Pessoas que nem ouviam a voz de Deus, eles dizem, olha, eu vou profetizar aqui na tua vida, eu vou profetizar na vida da pessoa. É por isso que nós temos que orar, orar sem cessar. Mas nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer a palavra, porque através da palavra nós vamos ter o discernimento e a maturidade para saber quando é de Deus e quando não é de Deus, né? E através da sua palavra, Deus ele vai
falar conosco, né? Como já aconteceu vários e vários irmãos, né? Eu digo para vocês que eu já tive várias experiências de Deus falar comigo, através de sonhos, através de outras revelações, mas nós temos que ter a experiência e a vivência da palavra, porque através da sua palavra, Deus não deixou, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, por acaso não, pois através da sua palavra, né, através do derramamento do Espírito, lá em Atos 2, é que eu sempre digo assim, olha, é mais fácil você compreender um relato na Bíblia do que você escutar alguma coisa que talvez te torne, não vou dizer incrédulo, acho que essa não é a palavra correta, mas um pouco cético, se realmente aquilo é de fato ou não. Porque através de um relato, se você, quem gosta de ler livros, os irmãos que gostam de ler livros, você vai se situar em algumas situações daquele livro com a sua vida. E você vai compreender, você vai ter a maturidade de compreender. Mas a partir do momento que você não tem uma certa experiência, que chega uma pessoa e diz assim, olha, Deus está falando que é assim, 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 assado da tua vida. Você vai receber, mas você de fato talvez não tenha maturidade para entender e compreender aquilo, entendeu? Aí você não vai dizer assim, como já aconteceu várias situações que eu já presenciei de pessoas que recebiam, não vou dizer nem profecia, né? Recebias profecias com muitas aspas, como diz, e eu convivi com aquela pessoa e não se cumpriu, mas aquela pessoa creu. Vou dar um exemplo muito grande. Meu cunhado, o irmão Adão, desculpe, o irmão Adão, eu estou tomando até o tempo dele. Vou citar um caso aqui do meu cunhado, que é um exemplo vivo dessa questão de profecia, e que talvez, numa situação como essa, faltou um pouco de maturidade da parte dele e um pouco de conhecimento. O meu cunhado, ele já casado com a minha irmã, morou muito tempo em São Luís do Maranhão, se congregou com um amigo nosso, o irmão José, por muito tempo lá. E aí veio cruzada, chegou um pregador, que eu não recordo, nem sei qual é o nome, e aquele pregador disse assim, olha, Deus está mostrando aqui a tua obturação, eu não lembro direito, mas a tua obturação aqui está virando ouro. Aí os irmãos, glória a Deus e tal, naquela meninice, irmão, você está entendendo? Claro que Deus pode fazer todas as coisas, como meu irmão já viu tantas coisas Deus operar. Então o que acontece? Quando chegou... dente de ouro. Então quando chegou na casa dele, que ele foi olhar, que nós somos céticos a respeito de querer ver a situação, estava do mesmo jeito, irmão. O que ocasionou? Essa situação o deixou fraco espiritualmente, até que chegou a um ponto que ele se desviou. E hoje ele não consegue mais voltar para a igreja. É uma pessoa extraordinária. Quem conhece meu cunhado é uma pessoa extraordinária. Ele não bebe, ele não fuma, é uma pessoa fiel, é uma pessoa tranquilamente, né? Mas ele não consegue. Quando ele olha para a igreja, ele vê a falha humana. Então, é por isso que Deus, lógico, que existem várias situações, mas Deus deixou, é mais fácil nós compreender os relatos escritos que está na Bíblia. Foi por isso que de fato Deus não deixou a Bíblia por acaso, né? São relatos escritos que nós olhamos, lemos e vivenciamos aqui dali, do que você chegar a uma pessoa e que você não tem nenhuma experiência assim, olha, Deus está falando isso. Olha, eu sei, é aquela coisa clichê. Olha, eu sei que tu está passando por um problema. Deus está falando comigo, viu? Deus está falando comigo que tu tá cheio de problema na tua casa. Mas eu quero dizer para ti, mas Deus está me dizendo que Ele vai entrar com providência. Você está entendendo? Agora, uma situação totalmente diferente que eu já presenciei, é você pegar um homem de Deus e dizer assim, olha, para mostrar que Deus é Deus na tua vida, eu vou dizer que teu CPF. Eu acho que hoje o advento da internet hoje não tem nem como a gente falar isso, né? Mas assim, olha, mas eu já cheguei há muitos anos atrás, quando a internet não era difundida, eu já cheguei a presenciar um homem dizer dados de uma pessoa que ele nunca nem tinha visto na vida. E eu fiquei, não vou dizer, eu fiquei perplexo com aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, como é que um homem conhece uma pessoa dessa sem nunca nem estar
nunca nem viu a pessoa e disse o número do RG do caba, disse o número do CPF, falou disso ou daquilo que o cara nunca, olha, aconteceu isso contigo ontem, Deus está me dizendo, confirma bem aí. Aí ele fala com toda a clareza do mundo e a pessoa pega e confirma. Então, nessa situação, são questões distintas. Então, essa minha colocação, até desculpa eu ter falado demais, mas nessa parte de coisa, essa lição é uma lição muito chave para nós deixarmos de sermos meninos espiritualmente. É isso que eu quero dizer. Às vezes nós temos essa parte da igreja neopentecostal, tem essa imaturidade espiritual nessa parte de profecia, né? Mas porque nós não lemos a Bíblia, irmãos. Nós não lemos a Bíblia, nós não temos o conhecimento da Bíblia. Aí quando chega esses lobos em pele de cordeiro, essas pessoas levianas que tentam tirar situações, a gente acaba se entristecendo. Aí a gente não tem conhecimento, como aconteceu com meu cunhado, não tem a fortaleza de se manter, a gente acaba, rapaz, quer dizer que Deus é mentiroso. Meu irmão, já cheguei em situações em ouvir falar, a pessoa falar, rapaz, Deus é mentiroso. Deus tinha falado isso pra mim, nunca se aconteceu, nunca se cumpriu. Mas mentiroso é o peão. Se o camarada falou e não aconteceu, é porque Deus não falou. Ele é quem estava falando. Exatamente. Então, Da carta. Só o irmão Aí Wagner, o então. cara que é o culpado vai acreditar no homem, não deixa de acreditar no homem. Aí é que é o erro, hein? Exatamente, irmão Wagner. Irmão Wagner. Mais breve. Tudo isso se resume à falta de conhecimento bíblico. Vejam 8:32, a Bíblia deixa bem claro, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a Bíblia diz libertará, ela branca, ela joga a tarrafa, ela branca tudo. Eu me converti, eu comecei minha fé de uma maneira errada e sem conhecimento. Numa igreja eu não tinha nenhum tipo de conhecimento nem nada. Aonde Deus era mais tratado como um escravo que era usado ali perante os cultos, né? Na verdade não usava Deus, eles usavam os próprios métodos. Aonde toda noite tinha aquela profecia de revelação. Deus fazer a exposição da sua vida pessoal, sua vida dizer, e por final ainda tinha que ser, você ainda tinha que levantar a sua mão, você tinha que se constrenger a levantar a mão para que Deus viesse confirmar se era aquela pessoa ou não. Ou seja, isso não existe na Bíblia Sagrada. Deus vai expor a sua vida diante de toda uma multidão e ainda você tem que se humilhar e levantar a mão para que Deus venha dizer, é tu mesmo. Ou seja, não existe. Aí eu vendo isso e perante todo o culto era essa zoada, era essa ladainha, aquela zoada e a palavra de Deus ficando por último. E quando o tempo era da palavra, era resumido em 5, 10 minutos. Aí eu vendo aqui. E muitas vezes, conversando sobre isso, me deixava às vezes levar para o calor do momento. Aí tinha campanha de oração e tudo isso. Às vezes eu ia para a campanha de oração, mas sem saber. É como você está namorando, você quer namorar e chega até a menina, vai conversar com ela, não tem assunto nenhum. Aí você fica. Não tem assunto. Às vezes eu ia orar, me ajoelhar diante do Senhor, mas não sabia o que falar. Não sabia o que orar, porque eu não tinha conhecimento. Como é que eu vou conversar com a pessoa se eu não tenho um assunto para conversar com ela? E às vezes ficava aquele sacrifício velho todo, a noite todinha de joelho, sem falar um ar com Deus, sem saber conversar com ele, sem saber se chegar a ele. Aí, meus amados irmãos, é o seguinte, a partir do momento que você começa a navegar no conhecimento de Deus, até a sua mente aberta pela Bíblia Sagrada, você vai se libertando de muitas coisas, você vai deixando muitas coisas para trás e vai se aprofundando mais no conhecimento de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Através desse conhecimento, através do conhecimento da palavra de Deus, você vai ter assunto para conversar com ele. Aí você vai ter assunto para poder conversar com ele. Senhor, é assim, é desse jeito, abençoa, porque a tua palavra diz assim, é conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. E não fazer de Deus um escravo seu pessoal, mas fazer de Deus o seu Senhor sobre todas as coisas. E muito mais do que pensar, mas já. Falou, me lembrou um acontecimento comigo recentemente. Eu peguei uns panfletinhos com o irmão Kennedy eu trabalho vendendo cerveja de porta em porta e entregar o panfleto. E eu fui ao panfletinho e eu passei um tempo desviada, sem a Bíblia, sabe? Quando você esfria, tá fazendo. E eu fui ler o panfleto. E antes de eu ler esse panfleto, eu lembro que eu acordava
assim, a minha vida tá de cabeça pra baixo, mas eu não sabia como chegar mesmo. Se expressar e conversar com Deus. Sim, e aí depois que eu li esse panfleto e eu lendo, eu amei, nossa. Foi assim, de imediato. A minha intimidade com Deus mudou. A minha oração mudou. Hoje eu tenho um assunto aqui. Irmãos, eu vou ser bem sintético aqui, por causa do nosso tempo. Mas assim, eu quero voltar aqui e dizer o seguinte. Samuel, quero fechar essa parte de Samuel e a gente volta a trocar nesse assunto. Samuel, já dei várias pinceladas aqui, foi chamado com 10 anos. Eli, um péssimo pai, um péssimo sacerdote em Israel. No entanto, foi um excelente mentor para Samuel. Eu estou aqui no tópico 2 já, e ele, de modo que ele instrui Samuel a ser um homem de Deus. E aí eu acabei lembrando, eu já fui pastoreado por 9 pastores. E com alguns deles, no início da minha caminhada, eu aprendi muito mais o que não fazer do que o que fazer. E eu imagino que Samuel, com Eli todo desmantelado, né, Eli com grandes permissividades dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas ainda assim Samuel não se corrompeu. Ele ficou um homem de Deus, um homem fiel. E aí eu quero caminhar aqui, primeiro, instigando os jovens pregadores, instigando a ampliar o conhecimento da palavra de Deus. O irmão Jardim, o irmão Wagner, a irmã que eu não gravei o nome de Jesus, irmã Maria, falando sobre essa necessidade de conhecer a Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3, assim, conhecer e prosseguir, conhecer o Senhor. Eu sou um homem que ama o conhecimento das Escrituras. Para mim, eu costumo dizer que a minha fé ela é pautada naquilo que eu sei e não naquilo que eu sinto. Eu preciso sentir satisfação intelectual para entender alguns princípios bíblicos, então dizer, rapaz, é isso. Quando faz sentido para mim, eu digo, é isso que a Escritura diz. E aí agora eu quero chamar a sua atenção, o irmão Jardim mencionou sobre profecia. Irmãos, hoje o cânon bíblico, ele está fechado. É 66 livros, ponto. Ninguém pode ou deve guiar a sua vida com base numa profecia. É mesmo, irmã Daniela? Sim. Profecias hoje não ditam o rumo da igreja. Talvez profecia hoje ela sirva para consolo, exortação do indivíduo. Eu não posso dizer, olha, nessa história de muita gente achar que a profecia deve se aplicar à vida da igreja, nós temos problemas com algumas seitas aí. Que viram um anjo, falaram com um anjo, como você vai ver algumas seitas, não vou citar não, quem está transmitindo, e aí criaram o seu próprio livro, a sua própria doutrina, baseado naquilo que ouviram, sabe lá Deus de quem. O fato do comodismo da profecia, as pessoas ficam acostumadas a ver a profecia. Exatamente, e o famoso comodismo. Eu lembro de uma vez, estava empestado aqui, irmãos, eu tenho tanto tempo que caminho com Deus, que eu já vi a febre do dente de ouro. Era febre, toda oração era para dentro de ouro. Eu lhe pergunto, para quê? Qual é a finalidade? Sendo que profeta, profecia, tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Onde é que uma pessoa é edificada se o dente virou ou não? Então assim, tem algumas coisas que não fazem sentido para a edificação espiritual. Às vezes é muito mais para dizer sobre o pregador, que o camarada faz e acontece, o milagre acontece, do que propriamente para a instrução. Irmão, nós precisamos ser instruídos pela verdade, pelo conhecimento das Escrituras. O dia de hoje, né, irmão? O dia de hoje, um copo d'água, o paletó e muitas outras coisas tomam o lugar do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Como cansei de ver, ter um conhecimento de pessoas orando com o joelho em cima do paletó para poder passar o paletó e derrubar o povo. Isso é ignorância, irmãos. Olha, eu fui uma vez para um monte, os meninos me arrastaram para um monte lá em Teresina, eu digo, eu vou. Rapaz, a pessoa chegou e botou tanta mão em mim para me derrubar. Eu digo, não quer saber de uma coisa. Eu vou cair logo. Aí ele vai falar, meu amigo, eu só fiz puf. Aí ele como saiu, eu me levantei. Ou eu já estava cansado de dar. E tá. Eu digo, não, vai me derrubar. Peraí, deixa eu cair logo aqui antes que aquela Samuel aí cair aqui. Aí pronto, glória a Deus, logo saiu. Eu me levantei. Pronto, tô bonzinho. Então assim. Então, irmão, essas arrumações são. Também, irmão, eu me lembrei uma vez, aqui tem um jovem e tal, e assim, assado, levante a mão. Aí a igreja todo dia levantou a mão, só não levantei a mão. E todo mundo olhando pra mim, o pregador olhando pra mim, o tocador olhando pra mim, todo mundo olhando pra mim, rapaz. Vou levantar a mão. É você mesmo. Se não fosse eu, ia ser quem? Então, irmãos, isso, olha, profecia não pode guiar a vida da igreja. Não pode. Ela serve para consolo. E ainda eu digo mais. A maioria desses camaradas, como já foi dito, às vezes são falsos profetas.
Porque hoje a palavra de Deus diz que nós devemos julgar a profecia com base na Escritura. Tem sentido bíblico? Deus falaria isso? Tem histórico bíblico para isso? Porque não podemos, irmãos, ser meninos e caminhar desse modo, aberto. Então, o exercício profético, ele tem a função de alimentar o povo, estimular a igreja. Mas eu me lembro de uma vez de estar numa reunião e alguém chegou, né? Tipo assim, uma pessoa nem era evangélica, mas estava lá na casa dela. E tem recadinho de Deus para mim? Que bom, que só recadinho, né? Então fica aquela coisa todo tempo, um recadinho. Aí você vai ver vários profetas nesse negócio de expressão geral. Eu desejo te usar muito. Agora temos aqui um Sherlock Holmes, né? É claro que Deus deseja usar o seu povo. É claro que Deus deseja usar cada um de nós. É claro, essas profecias gerais, irmãos, ela é povo de Deus, está na Bíblia. Né? Então assim, não trata. Até mesmo assim, e aí o que acontece? Quando você usa tanto uma ferramenta dada por Deus como essa de modo banal, gera incredulidade. Às vezes o povo já não crê. O povo já leva como... Sem querer, eu recebi uma. Tá nem pedindo assim, que quase me causou um prejuízo muito grande. Tanto psicológico como espiritual e material. Na nossa segunda gravidez, aí eu profetizo, Deus me mostrou que era uma mulher, que está esperando uma mulher, está esperando uma mulher. E aí nós compramos berço rosa. Compramos tudo rosa. Eu tinha ido levar a conta pro profeta. Aí, Quando foi discernir, veio 2 cavalos, ali um gorro. Aí eu peguei e disse, onde é que nós vamos maior? Porque eu peguei e pintei. Eu tinha comprado a tinta do código. Digo, vem cá, seu profeta mequetrefe. Preste atenção. Aí ele foi 2, homem. E aí, tu fez? Pintou o mesmo. Ainda bem que ele é marceneiro. Assim eu tava lascado. Vai ter um negócio aí, agora a gente tem que comprar aqui. Irmã Jaqueline. Essa é a festa das profecias. Eu sou bem cega. E aí, essa lição foi muito boa, porque já faço esse processo, né? Porque as pessoas falam alguma coisa, então dizem assim, meu Deus, aquele pastor é muito bom, aquela pessoa é muito boa, que não sei o que é muito bom. E meu Deus, eu não quero saber de instrumento. Eu quero saber como é que esse instrumento está sendo usado. Exatamente. Aí eu fiz a análise, né? Na lição do dizendo que a gente realmente tem que fazer A prova. Isso, a prova você pode provar. 9, né? Exatamente. Vai lá na Bíblia. E aí eu tava vendo que sempre acontece assim, né? A Santa também já postou algumas coisas de profeta, né? Diz assim, olha, profetizou que ia morrer, não sei o quê, não sei o quê. Sempre eu digo, meu Deus, será possível que Deus só tem desgraça para falar? Não, e aí você vai encontrar bem aqui o comentador dizendo, aproveitando a sua fala, dizendo o seguinte, ó. Manifestação de forma sobrenatural, ou seja, não vem do homem, é além do homem, momentânea, ninguém é profeta em tempo integral, irmão. O grande problema, às vezes, dos meninos que às vezes tem dentro da igreja, é que não sai da porta do profeta. Aí o cabo às vezes até diz assim, rapaz, vai, que Deus, vou te dizer logo aqui para resto milagre de mão, mas você vai, aqui tinha uma febre em Periperi, Deus nos guarde. De momento que tinha profeta, todo mundo migrava para lá. Faltava culto para ir ver o profeta. E aí ia visitar o profeta, e aí às vezes o profeta dizia, eu tenho que dizer alguma coisa. Né? É que eu lembro até daquele humorista, o Whindersson Nunes, né? Ele dizendo o seguinte, o povo pensa que eu conto piada toda hora. Então fica o pessoal tipo, olhando assim, ei, conta piada, né? Faz eu rir aqui. Aí o profeta fica assim, não, tu é profeta, né? E aí, pai, revela aí alguma coisa. E aí, irmão, eu vim só lhe visitar aqui, Deus não falou nada com você sobre a minha vida, não? Falou, irmão, tem 66 livros para você ler, ó. Vai, meta bronca lá, Gênesis Apocalipse, que você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida todinha. Então, irmão, a gente não pode caminhar, porque é de forma sobrenatural, momentânea, visa encorajar, exortar e consolar. Eu acho que o povo agora só pegou a parte do encorajar. É carro, é isso, é que Deus vai te usar, Deus vai fazer isso. Eu nunca vi um camarada desse, eu já te perguntei, dizer ou exortar alguém. Olha, acerta a tua vida com Deus. E o que eu vejo no Antigo Testamento, no profeta Joel especificamente, é Joel dizendo assim, toque a trombeta em Sião. Rasgue o noivo, rasgue o sacerdote as suas vestes, jejum, bote pano de saco, acerte a sua vida comigo. E hoje parece que todo mundo está vivendo um nível de santidade absurdo. E que se já está, por que precisa de um profeta? Deus não está falando diretamente. Não vai. Às
vezes a gente até pensa que a Bíblia sobre tudo isso nem tem mais respeito, mas tem. Eu estava trabalhando agora no quarto do Benfica, que eu fiquei trabalhando até 4 horas da manhã, e nessa madrugada, as pessoas que estavam ali em volta, Deus me deu a oportunidade que eu também não faço por mim, né? Chegar assim e dizer, não. E se deu a oportunidade de Deus, eu comecei a pregar sobre isso, sobre essa meninice, sobre profecia, sobre esse negócio de revelação. E os tais que estavam ouvindo é do meio dessa meninice. Aí eu disse, rapaz, agora vai ser um confronto pesado, porque os caras são no meio da meninice. E eu tenho a luz de Deus na minha vida, eu, rapaz, quer saber, eu vou botar o escudo da fé e vou tacar os peitos aí adiante. E comecei a pregar, comecei a revelar a Bíblia, a luz da Bíblia, rapaz. Eu posso ser até ignorante para você, mas esse negócio de revelação você tem que ter a Bíblia. Julgar pelas Não é esse negócio de você, de uma pessoa lá na frente expor a sua vida e dizer que é isso, aquilo, outro, e você ainda tem que levantar a mão. Não é isso. A verdadeira revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Fora a Bíblia Sagrada, quando Deus revela alguma coisa fora da Bíblia, que é uma coisa pessoal entre você e o Espírito Santo de Deus, é uma coisa só entre você e Deus. Não é doutrina para a igreja toda. Quando o pastor está lá pregando, e você percebe que ele está falando da sua vida, falando algo para você que nem ele mesmo sabe. Que nem ele mesmo. Deus não vai constranger ninguém, não. A verdadeira revelação de Deus é a palavra dele, ou dessa forma que eu estou falando. E comecei a pregar. Aí foi que a outra pessoa começou a dizer assim, pai, sabe que é assim mesmo? Não, e dessa igreja eu saí até ontem, dessa igreja, porque tal, eu digo, olha, pra você ver. Aí no meio de tudo isso eu lancei até o convite, pai, vá domingo lá E essa questão de sonhos também, entra também nessa... Como assim? Tipo de... Sonhos, sonhos que são revelações ou não? Você tem também Não, que ter esse cuidado também. Olha, eu vou falar o seguinte, nós falamos aqui só o lado negativo, até me preocupa. Eu quero dizer para você que a palavra profética, ela existe. Ela é um dom de Deus. Ela existe. Qual é o problema? O modo como ela tem sido utilizada. Tem sido utilizada para promover o pregador. Irmãos, eu até digo muito na diretoria, eu não gosto de pregador itinerante. Que Deus me perdoe, mas eu não gosto. Eu gosto de gente que pastoreia a igreja. Porque o homem que pastoreia uma igreja, ele tem responsabilidade com o rebanho. O camarada que é itinerante, ele vai para um lugar no final de semana, aí ele tem que fazer e acontecer, que é para ele ser chamado para outro. Infelizmente, o povo não quer se voltar para as escrituras e acaba amando esse tipo de coisa. Né? Amando esse tipo. Hoje virou febre, sabe o quê? As lives de revelação. Bota no Facebook para você ver. Só o que tem, viu? A live é uma vergonha pro evangelho. Eu me envergonho disso. É 5 mil pessoas assistindo e dizem, na olha... live ele revelando, aí o cara revela e bote aí 20 conto, bote aí 100, bote aí 1000, que eu revelo o resto. Então isso é ridículo. Deixa eu só pontuar aqui, Wagner, já. Mas eu quero dizer que a palavra profética ela existe. Nós cremos nos dons espirituais. Nós não somos sensacionalistas que acreditam que os dons cessaram. Não. Deus fala com o seu povo. Deus fala na sua igreja. Com revelação para a sua igreja. Tem isso. Aquilo que a Sandra mencionou. Em sonhos é possível? Sim. A palavra de Deus diz que terão sonhos, visões, revelações. Existem. Só que nenhuma revelação, nenhuma palavra profética, nenhum sonho de revelação hoje pode ser feito contrário às Escrituras. Ela tem que ser julgada pelas Escrituras. Faz sentido à luz daquilo que Deus diz? E nenhum desses sonhos deve ser para guiar a vida de uma igreja ou até mesmo a sua vida. Ele vem para consolo, para despertamento. Por exemplo, eu tive situações de amigos que têm que sonhar, às vezes, e não diz no contexto de uma igreja, ligou para mim. Só Lisa, eu sonhei que tu estava vindo de Piripiri para Teresina para Piripiri, e acontecia isso. E aí até esse meu amigo pega e me diz assim, ó, eu creio que quando Deus revela e mostra para alguém é que Deus quer dar livramento. E se Deus quer dar livramento, nós vamos orar nesse contexto. Ficou entre eu e ele, é a primeira vez que eu estou revelando aqui para vocês. Então, eu creio desse modo. Agora um camarada que vai fazendo adivinhação na igreja, agora é para ti. Infelizmente, irmãos, ele está tomando o tempo da pregação das Escrituras. E está se exaltando e apagando Deus. Infelizmente, eu penso desse modo. Pode ser que há quem discorde comigo, mas assim, eu também não quero que os irmãos descreiam da profecia, descreiam dos sonhos e revelações. Eles existem. Eles existem, vem e pedir discernimento. Senhor, é de dia, vai se cumprir. Então, assim, hoje você tem liberdade para julgar a profecia, para julgar o profeta. Então, assim, vamos ter esse conhecimento. Note, nós precisamos ser mais bereanos.
Bereano é Paulo pregando, olha, Paulo, né? Pregando e os bereanos confirmando aqui na Bíblia. Gente, mas é isso mesmo? Cadê? Tá versículo tal mesmo? Deixa eu ver. Então, se checando, então nós precisamos ser mais maduros e não caminharmos com essa meninice. E assim, nós temos que amar a Escritura. Eu sei que esse tipo de situação, quando a gente pega e diz, ó, irmão, vai ter vaso tal, aí todo mundo né, migra para lá. Se Deus quer revelar para a tua vida, irmão, não vai precisar do vaso tal, não. E vai se revelar. Né? Nós não podemos deixar de crer nisso, mas não podemos ser meninos para depender disso. A nossa vida cristã não pode ser pautada naquilo apenas que é de revelação aqui e acolá. Nós precisamos amar a Escritura, conhecer a Escritura, desejar ter uma vida. Eu ouso dizer, e eu preguei uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Hoje, o que deve mais acender o nosso coração é para frutificar. Eu deixar de ser irritado, eu deixar de ser zangado, eu ter paz, eu ter alegria, eu conseguir me relacionar bem com minha família, com meu irmão. Isso é que é vida cristã, é caminhada cristã. É transformação da sua vida. É você amar e estar em contato com Deus, orando, buscando a sua presença. E não simplesmente sabendo um recadinho disso ou daquilo outro. Eu tenho um dom tal, eu tenho isso ou aquilo outro. É claro que o próprio apóstolo Paulo recomenda assim, buscar e zelo os melhores dons. Mas o dom, irmão, ele nunca é para o indivíduo. Ele é para a edificação do corpo de Cristo. Para que você quer o dom de curar? É você ser o bambambam da cura? Vá lá em casa que eu... Não, é para edificar e cuidar. É claro que os sinais são importantes. Os sinais, irmãos, Cristo conduziu seu ministério com os sinais. Porque ele estava no meio de um povo incrédulo e ele fazia sinais, curava, restaurava, né, dizia coisas a respeito do povo. Com qual finalidade? Levar o povo a crer na palavra de Deus. Agora eu digo, o mau uso das Escrituras, o mau uso do dom profético tem feito as pessoas, às vezes, rejeitar o Evangelho. Dizer que isso é loucura. Isso aí não existe, não. Né? E aí, se profecia é um dom, mas curar também é. Por que a gente só vê profecia e não vê o paralítico andando? Não vê os outros dons? Deus ficou só no dom profético e pronto? Não, é porque é mais fácil de dizer. Que eu posso dizer hoje e não esperar até o dia do cumprimento. Né? Eu posso dizer hoje que, ó, quando você for esperar cumprir, eu já estou longe. Né? Eu já fiz a minha fama aqui e pronto. Então assim, a gente tem que ter cuidado. Essa lição ela vem para dizer que o ministério profético existe. A profecia é um dom que inclusive nós podemos almejar, desejar. A palavra de ciência, de conhecimento, tem os dons, nós vamos entrar nisso mais a fundo. Já entramos inclusive várias vezes sobre isso, quando a gente pregou sobre Coríntios. Né? A gente pregou a exposição de Coríntios todos. Note, irmãos, que eu sou mais centrado. Meu desejo é que, pelo estudo da Escritura, nós temos pregado acerca de Atos dos Apóstolos, aí já estamos no capítulo 18, sistematicamente expondo a Escritura. Né? Eu amo a pregação expositiva, né? De pregar versículo a versículo, dizendo o que a Bíblia diz, pregando todo o conselho de Deus. E eu quero gerar na igreja em que nós estamos responsável um desejo, um amor pelas Escrituras, pelo relacionamento profundo com Deus através do conhecimento das Escrituras, através da nossa escola bíblica dominical, porque é o conhecimento que vai forjar uma maturidade cristã. Sou pentecostal, gosto do fogo, e até disse na nossa primeira aula, nós para queimar alguma coisa, você precisa de material. Ninguém faz um fogo sem nada. Né? Você precisa de conhecimento, você precisa ter bagagem, você precisa ter vida com Deus para que haja essas manifestações. Claro que nós desejamos uma igreja que pise no sobrenatural, que conheça o poder de Deus. É claro que a gente deseja batismo com o Espírito Santo. É claro que a gente deseja manifestações reais e visíveis do Espírito Santo no nosso meio. Mas também desejamos bons relacionamentos, famílias estruturadas, cristão que não carregue mágoa, mas que saiba perdoar, que saiba amar, que seja generoso no trato uns com os outros, que sejam solidários com a dor dos outros. E não só um homem cheio do poder de Deus, mas que a vida fora da igreja é desmantelada. Eu quero crentes que não mintam, que comprem, paguem, que caminhem com Deus com bom testemunho na sociedade, muito mais do que vir para a igreja e disparar em línguas estranhas. É porque o nosso testemunho precisa passar além da igreja. É claro que se juntar os dois, aí é o céu, é uma maravilha. Um homem cheio do poder de Deus dentro da igreja e com a vida cristã ilibada fora dela. E isso é caminhar com Deus. É isso que nós desejamos. Então o ministério profético, eu quero estimular, nós passamos já do nosso tempo aqui.
eu quero estimular você a estar aqui conosco na próxima aula, né, que é a degeneração da liderança sacerdotal. Você vai ver que os sacerdotes se corromperam, e quando homens de Deus se corrompem, nós temos prejuízos para o reino de Deus. Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Você que nos acompanhou aqui, eu não sei como foi que ficou a gravação, mas você que nos acompanhou pelo podcast, Deus abençoe você e continue conosco aí, em nome de Jesus. Vamos orar.